capítulo 11. Não, Deus mudou a palavra. É Atos. Atos 28. Depois de João. Atos 28. O Evangelho de Paulo. Segundo Paulo, né? Glória a Deus, meus irmãos. Atos 28. Assim, quando Deus me dá duas mensagens, eu fico esperando Deus falar. Qual delas? Eu estava em João, mas Deus mudou agora, tá? Deus quer falar aqui, ó. Atos 28. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, vocês estão bem. Graças a Deus. Coloque suas mãos sobre a palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nos dê sabedoria, meu Deus, para entender a sua palavra. Revela a sua palavra no nosso coração, nas nossas vidas. Pois cremos, meu Deus, que através dela haverá mudanças, testemunhos nas nossas vidas. Tudo que for falado, meu Deus, que for pregado, que venha do Teu Espírito Santo para o coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, meus amados. Olha o que a Bíblia diz. A ilha de Malta. Uma vez em terra, isso aqui é Paulo dizendo, tá, gente? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Diga glória a Deus. Paulo na ilha de Malta. Que palavra abençoada, hein, gente? Paulo estava numa viagem missionária. No meio dessa viagem, Paulo foi parar na ilha de Malta. E ele disse: os bárbaros nos acolheram com unânime, com singular humanidade. Quer dizer, trataram ele, gente, como se fosse pessoa particular. Olha aqui, ó. Trataram-nos com singular humanidade, por causa
do frio e da chuva. Então, no meio da chuva e do frio, Paulo e os demais discípulos e os outros estavam no barco. E no meio da navegação veio uma grande tempestade. E junto com a tempestade, o clima era de frio. Tem uma diferença, né, gente? Quando está muito calor e chove. Quando está muito calor e chove, dá aquela refrescância, né? Mas quando está muito frio, a situação pior, não é mesmo? O frio já é horrível, né? Um frio congelante. Agora com o frio fica pior ainda. E no meio dessa situação, eles foram parar numa ilha. E Paulo disse: os bárbaros nos trataram com singular humanidade. Por que ele disse isso? Porque os bárbaros, gente, eram como bichos do mato. Já viu um bicho feroz que vive no meio do mato? Como, dá um exemplo, né? Um bicho, uma onça, um leão. São bárbaros, não são, gente? Se eles veem qualquer coisa, qualquer presa que dê para matar a fome deles, eles fazem o quê? Eles avançam, eles matam a pessoa, engolem a pessoa viva. Assim eram os bárbaros, gente. O nome já diz bárbaro, barbaridade. Eles faziam barbaridade. Então todo mundo para eles, gente, eram estrangeiros, eram estranhos. Por isso que Paulo colocou: nos trataram com singular humanidade. Por que ele falou humanidade? Ele está sugerindo homem, ser humano. Os bárbaros, que eram homens, mas se comportavam como animais, como bichos, conseguiram tratar Paulo e os demais como se fosse gente normal. Não conseguiram ver eles como presa naquele momento. Um tigre, uma onça, ele não vê eu e você de igual para igual. Quando ele vê um de nós, ele já vê uma presa, né, gente? Já ouviu falar de canibais? Já ouviu falar? O que é canibal? É pessoas que se alimentam de carne humana. Já vi até, estão presos até hoje, um casal. Eu acho que pegou até prisão perpétua. Um casal no Brasil que enterrava pessoas no quintal de casa, fazia até salgados para vender com carne de humano. Já viu história assim? Assim eram os bárbaros. Se os bárbaros vissem alguém recheado, começou até. Eu tô já era uma presa para eu estou vindo eles. da minha igreja. Já era um Aí eu falei, vou passar aqui. Tá bom. Já era uma forma deles se alimentarem. Glória a Deus. Amém. Então, gente, os bárbaros, eles não tinham discernimento como eu e você, de ter uma distinção entre animal e homens. Não. O homem, o ser humano e o animal para os bárbaros era a mesma coisa. Você não consegue tratar, você não consegue dar a mesma atenção, dar o mesmo cuidado para o animal como para uma pessoa. É verdade ou não é, gente? Tem países que até se alimentam de animais, assim, domésticos, como a China, de cachorros, gatos. E nós ainda conseguimos ter essa separação. Eu creio que nenhum de nós jamais, em nome de Jesus, está amarrado, teria um dia um desejo de se alimentar da própria espécie. Nenhum de nós. Mas o bárbaro, eles faziam isso, praticavam barbaridades. Só que no meio, quando os bárbaros hospedou o profeta, o apóstolo Paulo e os discípulos, aí o frio era tão intenso que Paulo, os outros acenderam uma fogueira
E quando eles acenderam a fogueira para se aquecer, uma víbora, fugindo do calor da queimadura da fogueira, avançou nas mãos de Paulo. Víbora é uma cobra muito venenosa, gente, que a mordida dela é fatal. Se o veneno for extraído a tempo, já era. E essa cobra muito venenosa, ela agarrou nas mãos de Paulo. E quando ela agarrou, Paulo começou a sacudir as mãos para ela desgarrar, para ela soltar das mãos de Paulo. E nesse movimento, a víbora acabou soltando-se. Só que os bárbaros começaram a cochichar entre eles. Ei, eu acho que esse homem aí, ó, eu acho que esse tal Paulo, que a víbora grudou nas mãos dele, eu acho que esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. O que ele disse com isso? Deus deu livramento para eles, eles se salvaram do perigo do mar, mas os bárbaros achavam que Paulo era assassino, porque a cobra avançou em Paulo, agarrou em Paulo. Então, na ignorância, na insignificância deles, eles achavam, sem conhecer Paulo, que Paulo era o que, gente? Assassino. Só que vocês conhecem que Paulo não era assassino. Paulo era lá atrás. Há milhares de anos atrás, Paulo era assassino. Antes de ser cristão, apóstolo, ele matava os crentes. Quando ele se converteu, ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Aí eles disseram, está explicado, a cobra avançou nele, é o sinal que ele é um assassino. Só que eles disseram isso achando, olha o que a Bíblia diz, 5, porém sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um Deus. Diga glória a Deus. Quando ele sacudiu a víbora foi para onde, gente? No fogo. E morreu tostada, morreu queimada pela fogueira que acenderam. E quando ele lançou a víbora no fogo, ele sacudiu as mãos e a víbora caiu no fogo. Ó, os bárbaros estavam assim, torcendo, esperando que Paulo viesse inchar ou morrer. Por quê, pastor? Porque eles sabiam que a picada daquela cobra era venenosa. E todos que tomavam mordida dela morriam, não sobreviviam. Pastor, então por que Paulo não morreu? Porque Paulo tinha algo dentro dele que era maior que o veneno da cobra, era o Espírito Santo, a presença de Deus. Paulo tinha algo dentro dele que era maior que o veneno da cobra, era o poder de Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo. Os mesmos, agora presta atenção na palavra, quem hospedou Paulo e os discípulos? Não foram os bárbaros, mas foram os mesmos que torceram os dedos para eles caírem inchados e morrerem. Os mesmos que hospedou Paulo e os demais torceram pela morte de Paulo. Só que eles caíram do cavalo, porque quando eles acharam que ia acontecer alguma coisa, eles ficaram ali, contando no relógio, ficaram esperando e não aconteceu nada. Paulo nem inchou e nem caiu morto. Não aconteceu nada com Paulo, porque ele estava blindado e protegido pelo poder de Deus, pela presença de Deus. E a unção de Deus fez com que Paulo criasse força e lançasse de si aquela víbora e morreu queimada no fogo.
Deus está falando assim. Muitas vezes os mesmos que te ajudam, que te acolhem, são os mesmos que vão se levantar contra você. Os mesmos que abraçaram Paulo foram os mesmos que estavam torcendo para a queda, para a morte de Paulo. E Jesus está falando, tem pessoas aqui hoje, que tem pessoas que estão te acolhendo, pessoas que te abraçaram, mas estão contra você, estão torcendo para a sua queda, para a sua morte. Só que se você estiver cheio da presença de Deus, o poder de Deus, quem vai cair do cavalo é ele. Eles vão cair e você vai ficar de pé. Eu creio. Diga glória a Deus. Eles torciam para a queda de Paulo, mas quem caiu do cavalo foi eles. Paulo foi até mordido e foi infectado pelo veneno, mas não aconteceu nada, porque o Espírito Santo protegeu a corrente sanguínea de Paulo, o corpo de Paulo. O que está em você é maior do que o que está no mundo. O que está em você é maior do que o que está no macumbeiro, no feiticeiro, naqueles que tentam tirar o seu tapete, aqueles que tentam te derrubar, aqueles que estão tentando tirar a sua vida. O que está em você é maior do que o que está neles. É o Espírito Santo de Deus. E Deus está falando, toma cuidado, porque os mesmos que te dão tapa nas costas e que te acolhem são os mesmos que vão torcer para a sua queda, para a sua vida. Judas, ele conhecia Jesus mais do que eu e vocês. Era Judas. Ele viu Jesus como eu estou vendo vocês, em carne e osso. Ele andou com Jesus, ele viu os milagres, sentou na mesa, comeu com Jesus, mas por trás estava traindo Jesus, estava vendendo Jesus. O mesmo que comeu na mesa com Jesus, estava traindo ele, entregando a vida dele à morte para os romanos. O mesmo que Jesus acolheu, que Jesus trouxe para perto, que Jesus cuidou, que Jesus amou, foi o mesmo que estava tramando a morte de Jesus. E os mesmos que abordaram Paulo, que aceitaram Paulo, eles estavam esfregando as mãos, cruzando os dedos, para que viesse acontecer alguma coisa. Só que eles ficaram reparando, agora ele morre. E não aconteceu nada, porque Jesus protegeu o corpo e a vida de Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E não aconteceu nada. Aí no final, a Bíblia diz, eu vou entrar na palavra, tá, gente? No final a Bíblia diz, mas depois de muito, eles esperaram um pouco, muito, gente. Muito. Vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de conversa, de opinião, disseram ser Paulo um Deus. Por que eles acreditaram que Paulo era um Deus? Porque ele foi mordido, foi ferido por aquela víbora venenosa e nem inchaço causou em Paulo. Paulo era Deus? Não. Mas ele tinha Deus dentro dele, na vida dele. Glória a Deus. Paulo não era Deus, mas ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Eu creio. Eu não sou Deus, você não é Deus, mas nós temos o Espírito Santo, a presença de Deus dentro de nós. Diga glória a Deus. Depois de muito esperar. Como assim, pastor? Já lançaram macumba, já lançaram maldição, já lançaram amarrações sobre a tua vida, e estão esperando muito tempo a sua queda, a sua morte, mas não está acontecendo nada com você. Você ainda não caiu, você ainda não morreu, porque o que está dentro de você é o Espírito Santo, a presença de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai vir serpente, vai vir demônios, vai vir o inferno, mas nenhum deles vão conseguir te derrubar, vai conseguir ferir você, porque o que está em você não é Deus, mas o Espírito dele habita dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Paulo não era Deus, mas transbordava da unção de Deus, do Espírito Santo. O pastor não é Deus, mas tem o Espírito Santo, a presença de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, Deuteronômio
que por um caminho o diabo vai se levantar contra nós, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Isso é óbvio. Na nossa caminhada evangélica cristã, sempre Satanás vai se levantar, mas por 7 ele foge, porque ele não resiste à autoridade, o poder de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Pode colocar chumbinho, pode colocar veneno na sua comida, no seu suco, na sua bebida, mas nenhum dano vai te causar. Você não vai morrer, você não vai parar na UTI, você não vai inchar, porque o que está em você é o Espírito Santo, a presença de Deus. Glória a Deus. O veneno vai se tornar vitamina no seu corpo. O chumbinho vai se tornar remédio para o seu corpo, porque o Espírito Santo vai te proteger. Vai proteger a sua saúde, o teu sangue, o teu corpo, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que estava em Paulo é maior do que o que estava nos bárbaros. Os bárbaros estavam cheios de ódio, de fúria, de raiva. E Paulo estava cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Glória a Deus. Infelizmente, quando uma pessoa vira mãe de santo, pai de santo, quando a pessoa vira feiticeiro, macumbeiro, o coração dele começa a se sujar. Por quê? Porque ele começa a tramar maldades contra as pessoas. E dentro deles, do coração deles, está cheio de ódio, de raiva, rancor. Está cheio de vingança pela vida de alguém. Só que dentro de você, dentro de mim e de você, está a bondade, está o amor do Espírito Santo. O amor é maior que o ódio. A bondade é maior que a raiva. E o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que estava em Paulo é maior do que o que estava nos bárbaros. Os bárbaros estavam cruzando os dedos para a morte de Paulo. Só que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então quem caiu do cavalo foi aqueles que estavam torcendo pela morte, pela queda de Paulo. Aqueles que estão torcendo pela sua morte, pela sua queda, vão cair do cavalo, porque o que está em você é maior do que o que está neles. É o Espírito Santo, a presença de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou lançar macumba, vou lançar maldições, vai lançar feitiçaria, mas vai bater e vai voltar. O feitiço se torna contra o feiticeiro, porque tudo que vier para te matar, tudo que vier para atacar sua saúde, para fazer você inchar, para fazer você ter câncer, doenças incuráveis, Jesus vai se transformar em cura e milagre na sua vida. Diga glória a Deus. Aquele veneno era para atingir a corrente sanguínea de Paulo. Era para envenenar o seu sangue e ele morrer envenenado. Mas aquele veneno se tornou saúde, força para Paulo. Glória a Deus. O homem e a mulher, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, tudo que vem para atingir sua saúde, a sua vida, se torna cura, milagre para você. E o macumbeiro, o feiticeiro, que estava assim, muito tempo torcendo pela sua morte, vai ter que ver a sua vitória, a sua conquista, vai ter que ver você de pé. Vai ter que ver o Deus que está na sua vida, o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E hoje Deus está mandando dizer para alguém: tem pessoas que estavam muito tempo com os dedos cruzados, esfregando as mãos, esperando a sua morte. Já atingiu a saúde, já atingiu a família, está te atingindo de todas as formas para te matar. Só que Jesus está falando que quem vai cair do cavalo é eles, porque maior do que o que está neles é o que está em você. É o poder de Deus, a unção de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo, no mundo espiritual, está te dando uma blindagem espiritual. E tudo que for lançar sobre você a partir de hoje, seja palavras de maldição, seja palavras negativas, toda palavra negativa de maldição que vier para te detonar, para acabar com você, vai te fazer vencer, vai te fazer conquistar, ser vencedor. Toda maldição, toda macumba,
macumba, trabalhos que fizeram para acabar com a sua saúde, para acabar com a sua vida, vai se tornar vida, vai se tornar saúde, vai se tornar bênção, milagre. Porque o Espírito Santo vai te proteger, vai te blindar. Diga glória a Deus, gente. Os mesmos que abraçou Paulo foram os mesmos que quiseram acabar com a vida dele. E eles não conheciam Paulo. Tem pessoas que você não conhece que estão tramando a sua morte, seu filho. E tem pessoas que você conhece e Jesus já te mostrou que é falso, que é mentiroso, que é hipócrita. Na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Estão tramando a sua queda. Só estão esperando você pegar uma enfermidade, uma doença, para ficar zombando de você, rindo da sua cara. Só que Jesus está falando, antes disso acontecer, o Espírito Santo vai reverter a situação. Vai tornar a lágrima em sorriso, a doença em saúde, a fraqueza em força, a miséria em prosperidade. E tudo que estava dando errado na sua vida vai começar a dar certo a partir de hoje. Glória a Deus, gente. Paulo estava cheio de Espírito Santo. Olha para você. Quer parar de sofrer com essas doenças? Com esse mal na sua vida? Seja cheio de Espírito Santo, na presença de Deus. Quanto mais você se distanciar das coisas de Deus, mais você vai ser atingido pelos bárbaros. Os bárbaros representam aqueles que querem puxar o seu tapete, que querem te ver caindo. E quer te ver até descer a sepultura, 7 palmos de terra. São os bárbaros. O macumbeiro, o feiticeiro, é o invejoso. Você não pode comprar nada. A pessoa já está com o olho grande. Qualquer coisinha que você faz em casa, bate um olho, aí as coisas não duram, não rende. É isso. Os bárbaros também representam os demônios, os espíritos malignos. Os bárbaros representam o inferno, os demônios. Jesus está falando, quanto mais você ficar longe da presença dele, das coisas deles, da casa de Deus, da palavra de Deus, mais os bárbaros vai atingir você. Mas quanto mais você se aproximar da palavra de Deus, quanto mais você se encher do Espírito Santo, das coisas de Deus, mais os bárbaros vão ficar maravilhados com o que Deus vai fazer na sua vida. Mais os demônios vão cair por terra. Mais espíritos vão sair da sua família, da sua casa. Porque tem demônios que trabalham na vida de algum familiar. Não tem mais coisa. Toda família, seja pastor, seja não seja, sempre tem alguém da família que tem um dedinho do mal. Tem ou não tem? Eu tenho um parente que é do PCC, está preso. Foi preso esses tempos aí, vai fazer um ano aí. Já deve estar na rua já. Perigoso, hein? Toda vez que ele vinha aqui na minha mãe, ele vinha com a mochila cheia de bala, armado até os dentes. Um bicho ruim. Você bate o olho assim, você já cai para trás. Só no semblante dele. Tá aquele semblante de mal manifestado? Ele já anda manifestado já. Semblante ruim. E pensa um homem que tem uma facilidade para falar das barbaridades que ele fez. Já matou, já arrancou mão, já fez um monte de barbaridade. Já até judiou, já até de idoso já judiou. Até idosa arrancou dedo, tudo. Um monte de barbaridade já fez. E ele fala com tanta naturalidade. Mas faz parte do que? Da minha família. E por que ele age assim? Porque tem um dedo do chifrinho dele, do diabo na vida dele. Mas é meu primo. Mas faz barbaridades. Foi preso numa casa cheia de drogas, de maconha, com mais de 1 tonelada de droga. Está lá com o PCC. Mas é da minha família. Deu uma
mais outro que é do PCC. Mora lá no Grajaú. Dono de bocada, de tudo. Liga para minha mãe direto. Para saber como ela está, se está tudo bem. Mas é do PCC. Mas faz parte do quê? Da minha família. Eu sou pastor e eles fazem parte desse mundo aí. Mas eu creio que Jesus vai em breve fazer a obra no dele. Glória a Deus, gente. Então não é porque eu sou pastor que toda a minha família é cristã. Se você ouvir um pastor falar isso um dia, sai de lá, que ele é mentiroso. Se não tem alguém da casa dele que mexe com isso, alguém de fora, pode ser de segundo grau, de terceiro grau, alguém da família dele, vai ter um dedo ali do chifrudo. Todo mundo, todo ser humano na terra tem alguém da família que mexe com coisa errada. É ou não é, gente? Pode ser o apóstolo mais usado do Brasil. Alguém da família dele mexe com alguma coisa errada. Eu conheci um dos apóstolos mais usados no Brasil hoje. E as filhas fazem barbaridade, que eu não posso nem contar para vocês, senão nós vamos se escandalizar. Me falaram agora, recentemente, as barbaridades que as filhas deles fizeram. Fazem barbaridade. Mas ele é apóstolo. Tem uma unção maior que pastor, que bispo. É apóstolo. Mas tem alguém da família que faz barbaridade. E Jesus está falando: se você for cheio do Espírito Santo, Deus livra você e a sua família e a sua casa dos bárbaros. Tudo aquilo que vier para te derrubar vai te levantar, vai te fazer vencer. Tudo aquilo que vier para te matar vai te dar livramento, vai te dar vida. Porque o que está em você é o Espírito Santo. Glória a Deus. E junto com o Espírito Santo tem cura, tem milagre, tem proteção, tem livramento, tem salvação. Junto com o Espírito Santo tem tudo isso. Então, quando eles estavam torcendo para a morte de Paulo, eles acharam que Paulo era um homem qualquer, era um homem comum. Mas Paulo, mal sabia eles que era um servo de Deus, era um apóstolo do Senhor, cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Para terminar a palavra, e a gente embora, tem pessoas que estão te olhando pela aparência, não dão nada para você, dão risada da sua cara, zombam de você, mas vão saber elas o que está dentro de você. Tem pessoas que julgam você pela sua fisionomia, pelo seu físico, pela tua aparência, mas mal sabem elas o que está dentro de você. Ai daqueles que tocam na menina dos meus olhos. Eu creio. Jesus. É verdade. Ai daqueles. Quando Paulo sacudiu a mão, a víbora foi parar no fogo. As víboras, os demônios que vierem te derrubar, te fazer cair, tocar na sua vida, Deus vai fazer cair por terra e vai lançar no fogo no nome de Jesus. O fogo que veio para assassinar Paulo é o mesmo fogo que vai vir para queimar aqueles que querem te derrubar, te ver caindo no nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Fica de pé no seu lugar. Ó, para mim terminar o culto, olha aqui, gente. Davi não tinha nem 18 anos. Davi era menor que eu. Vocês acham que o pastor é novo? É que vocês não viram Davi como pastor. Ai, Jesus. Imagine Davi pregando hoje, no meu lugar. Com a fisionomia de criança, de menino. Quase ninguém ia dar crédito. Mas o que estava em Davi era maior do que ele, do que o tamanho dele. O que estava em Davi era maior do que ele, do que o tamanho dele, do que a idade dele. Era o Espírito Santo, a presença de Deus. Daqui a pouco levanta Golias do tamanho desse teto e Davi menor do que ele. Mas o que estava em Davi derrubou o gigante, derrubou o Golias. Jesus está falando, não interessa a idade que você tem, não importa quantos anos você tem, a aparência que você tem, o
vier para te envenenar, para te matar, vai cair por terra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode até passar mal, mas não vai morrer, porque o Espírito Santo vai te sustentar. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Fecha os olhos aí, por gentileza. Ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra ministrada na minha vida. Diga, meu Deus, eu creio que tudo aquilo que vier para tirar a minha saúde, a minha vida, vai se tornar cura, milagre, porque eu vou ser cheio do teu Espírito Santo, da sua presença, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou terminar a reunião. Eu posso pedir sua oferta, gente? Pastor, trouxe hoje meu dízimo, meu voto, meu fé. Pastor, só tem uma moeda hoje. Peguei isso, gente. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus abençoe e até o próximo culto. E ó, todo mal que for lançado para te fazer cair, para te derrubar, vai cair por terra, porque o que está em você é o Espírito Santo. Deus abençoe.